Você que me assiste, meu irmão, minha irmã, paz seja convosco. Muito obrigado por estar sintonizado neste canal e nos dando o carinho da sua audiência. Você vai participar de um culto na nossa igreja e você vai aprender a palavra e através da palavra a sua fé vai crescer. E o texto que nós vamos meditar, vamos estudar nessa noite, é no livro de João, no capítulo 20, a partir do versículo 1. João capítulo 20, diz assim no versículo 1: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disse-lhes eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Então, duas coisas são importantes dentro da palavra de Deus. Primeira coisa é que você precisa crer na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Amém? Mesmo que para muitas pessoas, infelizmente, para os incrédulos, eles não acreditem na palavra, mas esta é a palavra de Deus. Existem promessas para nós dentro dessa palavra. E quando no dia mau, no dia das lutas, das dificuldades, da enfermidade, dos problemas, nós estivermos passando, mas nós nos apegarmos às promessas do Senhor Deus, isso faz com que a gente seja vitorioso, com que a gente seja vencedor. Amém? Então, se apegue à palavra. Creia na palavra de Deus, creia na Bíblia Sagrada. No livro de Salmos, no capítulo 27, versículo 10, existe uma promessa da palavra de Deus, onde o salmista diz assim: Se o meu pai ou a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Amém? Isso é uma promessa. Quer dizer, dificilmente o pai, a mãe vai desamparar. As pessoas podem, mas se porventura nós formos desamparados pelos nossos pais, o Senhor não vai nos desamparar. Ele não vai nos abandonar. Então você talvez esteja passando por lutas, por dificuldade, você não está só. O Senhor está contigo. Amém? Ele vai te dar a vitória. Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, a Bíblia Sagrada diz assim, O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? Eu estava meditando, preparando essa mensagem, aí eu quis saber todas, porque a Bíblia diz assim, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades. Todas. E essa palavra todas
eu cheguei a uma conclusão que é todas. Amém? Todas. Todas as necessidades que você precisar. Seja na vida espiritual, seja na vida sentimental, conjugal, física, material, seja com respeito à família. São todas as nossas necessidades. Então, primeira coisa é se apegar às promessas da palavra. Aí você diz assim, qual é a segunda coisa? Olha, irmãos, nós um dia aceitamos Jesus. Talvez nesta noite alguém esteja aceitando Jesus. Talvez neste momento em que essa pessoa está me assistindo, alguém nessa casa está aceitando Jesus. Amém? E a maneira com que nós, depois que aceitamos Jesus, nós vamos tendo uma experiência com o Senhor. Amém? Nós precisamos nos aproximar do Senhor Jesus, nós precisamos crescer e nós precisamos ter experiência com o Senhor Jesus. No começo do meu ministério, foi em 92, eu passei por lutas. Quando foi em 94, novo, pastoreando a igreja, eu fiquei muito doente. Eu já contei para os irmãos, né? Tive que fazer tratamento, tinha tumores nos ossos fêmur. E eu ficava questionando Deus, Senhor, estou pregando o Evangelho, estou falando da Tua palavra, estou pastoreando um povo, e agora fico doente, estou nessa situação. E busquei no Senhor, e Ele, claro, me curou, portanto é prova que estou aqui. Aí agora eu entendo porque o Senhor permitiu que acontecesse tudo aquilo comigo, porque Ele queria que eu tivesse experiência com Ele. Amém? A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Aparentemente, a princípio, no momento que nós estamos passando por aquela luta, talvez a gente não entenda, a gente não compreenda isto, né? Mas você não pode ficar furioso. Você não pode deixar de servir ao Senhor. Deus está trabalhando na sua vida, você está crescendo. Se você agora começar a analisar a sua vida, o seu passado, você vai ver que você passou por muitas lutas e você venceu, e você teve experiências com o Senhor nosso Deus. Amém? Veja bem, o Senhor Jesus passou um dia todo no deserto, havia aproximadamente 15 mil pessoas, e Ele curou os enfermos, libertou, pregou a palavra, ensinou as pessoas. Depois de tarde, Ele disse para os seus discípulos para que eles os alimentassem. Precisamos alimentar, e tem criança, tem jovens, tem pessoas idosas, estão longe de casa. Os discípulos disseram, mas Senhor, como nós vamos? Não temos nada a não ser a refeição de um menino, 5 pães e 2 peixes, e temos aqui pouco dinheiro, mas não é o suficiente, onde vamos comprar alimentos? Por que é que o Senhor Jesus queria alimentar aquele povo? Para que todos tivessem uma experiência com Jesus. Eles comeram dos pães e dos peixes, saciaram a sua fome, comeram à vontade, foram para casa cada um, mas nunca se esqueceram daqueles momentos em que eles estiveram ali e viram, contemplaram o milagre do Senhor Jesus. Amém? O milagre que o Senhor Jesus fez. Então Deus quer que você, meu irmão, minha irmã, tenha uma experiência com Ele. Tenha uma experiência. Aí você diz assim, pastor, por que nós lemos o texto de João capítulo 20, a partir do versículo 21? Porque nós vamos falar um pouquinho de Maria Madalena, que fora liberta pelo Senhor Jesus, que seguiu ao Senhor Jesus, e que ela teve experiências com o Senhor Jesus. Amém? Depois que Jesus ressuscitou, ela teve a experiência de conversar com o Senhor Jesus. Aí você diz assim, mas o que é que nós vamos aprender nesse texto para que eu possa ter experiência com o Senhor Jesus? Para que eu possa crescer. Amém? Primeira coisa, o versículo 1.
Se você tiver a tua Bíblia aí, quiser acompanhar, no livro de João, capítulo 20, nós vamos ler alguns versículos, não tenho muito tempo, mas quero ser breve, mas quero que você entenda, amém? Quero ser objetivo, para que você entenda alguns passos, para que você tenha experiência com o Senhor Jesus, e assim você possa receber as bênçãos, e quando você estiver passando por lutas, por dificuldades, você possa superar, você possa ser vencedor, você possa, enfim, receber o teu milagre. Primeira coisa, então, no versículo 1 do capítulo 20 do livro de João. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Maria Madalena foi a primeira pessoa que chegou lá no sepulcro e viu a pedra sendo removida quando Jesus ressuscitou. Então nós vemos aqui que Maria, ela tinha um desejo, amém? Deus vai fazer as coisas na nossa vida quando nós desejamos, quando nós esperamos, quando nós buscamos, quando nós estamos afim, não importa se temos que pagar um preço, amém? Muitas pessoas querem ser pastor, graças a Deus por isso, pregar o Evangelho, mas a verdade é que se você quiser ter experiência com o Senhor, não basta somente você sair por aí falando, você precisa buscar do Senhor. Lembrar que o Senhor Jesus deu uma ordem para os discípulos, dizendo: ninguém saia de Jerusalém antes que vocês sejam revestidos do Espírito Santo. Fiquem em Jerusalém para receber o poder. Eles ficaram reunidos, buscando a presença do Senhor, até que eles foram batizados no Espírito Santo, e depois sim, foram pregar o Evangelho. Não podemos sair por aí de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira, porque nós vamos enfrentar um inimigo que vai certamente se levantar, e precisamos estar preparados. Para isso, precisamos querer. Maria Madalena levantou de madrugada, pagou o preço, foi a primeira sim, mas ela foi em busca de ter uma experiência, amém? Você está entendendo? Ela foi. Segunda coisa, ficar atento ao que Deus está fazendo, aos milagres que Ele opera, crer, acreditar, amém? Você diz assim: pastor, para que eu possa ver as maravilhas, contemplar as maravilhas, o que preciso fazer? Crer, somente crer. As pessoas correm para lá, correm para cá, vão para tal lugar, mas a Bíblia diz assim que esses sinais seguirão aos que crerem. Não precisa correr atrás, você crê e os milagres seguem você. Está entendendo? Milagre é uma experiência com Deus. Deus quer se manifestar, Deus quer abençoar, Deus quer realizar coisas extraordinárias, Deus quer curar, Deus quer operar. Mas para que Ele possa fazer isso, é necessário da nossa parte fazer algo: crer, ter fé, amém? Fé no Senhor Jesus. A Bíblia diz no versículo 2, diz assim: correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Quem falou isso? Quem foi atrás? Quem correu falar com os discípulos? Maria Madalena. Quer ter experiência? Ande com gente de Deus, ande com pessoas de Deus, ande com gente que crê, ande com gente que acredita, amém? Ela foi até Pedro, até os demais discípulos, contou para ele: conhece alguém que é de Deus, que é servo de Deus, precisa de orientação, precisa de oração? Conversa com essa pessoa, peça orientação, cresça, amém? Não procure qualquer um, procure quem é de Deus, quem serve ao Senhor. Outra coisa importante para você ter experiência. Você que está acompanhando, veja o versículo de número 11.
E o versículo 12. E Maria estava chorando, fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, assentado onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira, outro aos pés. Versículo 13. E disseram-lhe eles, os anjos, claro: mulher, por que choras? Ela lhe disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Você vê aqui a Maria Madalena perseverando, não desistiu. Ela foi chamar os discípulos e eles vieram. Pedro e João entraram lá dentro. Os anjos estavam lá. E ela perseverou ali fora, chorando, orando, clamando, buscando. Tem pessoas que quando estão bem perto de contemplar a Jesus, de contemplar uma experiência com o Senhor Jesus, desiste. Diz: está demorando, já faz tempo, não tem paciência. Continue orando, continue confiando. Nem que esteja chorando como Maria Madalena estava, mas continue, não desista, não vá. Se Maria Madalena não perseverasse ali, estando ali chorando, orando, fosse para casa depois que deu o recado aos discípulos, ela não tinha contemplado o Senhor Jesus, não tinha tido uma experiência com o Senhor Jesus. Quinta coisa, a Bíblia diz que os anjos estavam ali, 2 anjos, falaram com ela. Se você analisar, ela não estava preocupada com os anjos. Não era o objetivo dela os anjos. Amém? O objetivo dela era Jesus. Ela não ficou impressionada com os anjos. Maria, ela queria Jesus. É Jesus quem nos satisfaz. É Jesus quem resolve os nossos problemas. E é Ele somente. Amém? Sexta coisa, porque estou caminhando rapidinho. Continue chamando Jesus de Senhor. Quando estiver difícil, continue. Amém? Versículo 13, disseram-lhe: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor, eu não sei onde puseram. E ela continuou, ela perseverou. Ela não desistiu, continuou clamando ao Senhor. Se for necessário, continue chorando, não desista. Ela não desistiu, e depois ela viu o Senhor. O versículo 14 diz assim: tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levasses, dize-me onde o puseram, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para o meu Pai, e vou ao Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Depois, irmão, que nós temos uma experiência com o Senhor Jesus, ninguém absolutamente pode tirar do nosso coração esse desejo de anunciar o Senhor, de dizer a todos, de dizer às pessoas, dizer às pessoas que estão aflitas, dizer: olha, eu também estive aflito um dia, eu também chorei um dia, mas eu tive uma experiência com o Senhor, e Ele resolveu o meu problema, e Ele vai resolver o teu problema. Eu também passei por o que você está passando. Eu era uma pessoa que sofria porque eu não tinha certeza da salvação, tinha medo da morte. Mas um dia eu tive uma experiência com o Senhor Jesus.
aceitei Ele como Salvador, Ele entrou no meu coração, e tudo aquele temor, tudo aquele medo, tudo aquele receio que eu tinha, foi-se embora, porque o Senhor colocou no meu coração a certeza da vida eterna. Amém? Você vai chegar para as pessoas doentes, enfermas, sem esperança, quem sabe, porque a medicina desenganou. Diz assim: meu irmão, fica tranquilo, espera no Senhor. A medicina pode ter desenganado você, porque a medicina, os médicos, eles são humanos, eles são limitados, mas o nosso Deus, Ele é ilimitado. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele me curou e Ele vai te curar. Você chega para uma pessoa oprimida pelo inimigo, maltratada pelo inimigo, judiada pelo inimigo, e você pode anunciar a essa pessoa: Jesus Cristo veio em carne, se fez homem, veio para desfazer com toda a artimanha do diabo. E Ele disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus tem poder sobre todos os demônios. Vou orar por você, e em nome de Jesus, todos esses espíritos imundos que te perturbam, que incomodam, que tiram a tua paz, o teu sossego, que fazem de você uma pessoa infeliz, eles vão sair agora, porque você teve uma experiência com o Senhor, Ele operou na sua vida. Não importa o que as pessoas digam, mas você tem uma experiência com Ele, você viveu, e Ele operou, e Ele ministrou. Amém? Uma pessoa que era viciado, tem alguém que não tenha vergonha, você um dia foi viciado em drogas, bebida, tem alguém em nosso meio? Levante a mão. Pois Jesus te libertou. Você teve uma experiência com Ele, porque muitas pessoas morrem, muitas pessoas estão na sarjeta, você está aí bem. Então você vai poder chegar para uma pessoa que está vivendo aquilo que você viveu, e você pode dizer para esta pessoa: Jesus me libertou, tive uma experiência com Ele. E você, crendo, você vai ser liberto, transformado, vai deixar de ser um farrapo para se tornar uma pessoa liberta, uma pessoa transformada. Eu quero falar para os irmãos com respeito a isso. Há uma história de um leilão com objetos, instrumentos musicais. Aí o leiloeiro pega um violino antigo, bem surrado, né? E ele apresenta: quem dá para esse violino aqui 50 reais? Uma plateia como essa, ninguém levantou, porque olharam para o violino, surradinho, velhinho. Tinha outros instrumentos mais novos, melhores. E ele insistiu, e ninguém. Até que levanta lá do meio um músico, e ele vem, um senhor já de idade, chega na frente, pergunta para o leiloeiro: o senhor pode me emprestar esse violino? Ele empresta o violino, ele pega uma flanela, dá uma limpadinha, coloca o violino, começa a tocar. As pessoas começam até a chorar em função daquela canção. Aí ele pega o violino e entrega para o leiloeiro. As pessoas ouviram o som do violino. Quem dá 50 reais? Levantou uns 30. Quem dá 100? Levantou ainda um monte de gente. E foi subindo. Quem dá 800 reais? Aí levantou uma pessoa e disse assim: eu dou. Veio e comprou. Alguém perguntou assim: por que ninguém comprou por 50 reais e agora foi vendido por 800?
Aí alguém diz assim, é porque o mestre tocou. Amém? Quando o mestre toca, se revela o nosso valor. Quem sabe você que está me assistindo, quem sabe você aqui, ninguém dá valor para você. Ninguém valoriza você. As pessoas ignoram você. Mas deixa o mestre tocar na sua vida. Deixa o mestre tocar. E você vai ver o quanto você vale. Amém? Essa semana eu tenho sido tocado por Deus para orar por pessoas depressivas, né? Esses dias eu não vou citar, mas é uma pessoa muito popular, um cantor, uma autoridade espiritual. Ele está magro, ainda conversei com o pastor Marcelo, doente, porque ele está depressivo. E você diz assim, pastor, mas uma pessoa de Deus também pode ficar depressivo? Ora, Elias também ficou depressivo, entrou em depressão. O Senhor foi lá e disse, Elias, levanta daí, saia daí desta caverna. Ainda tenho que te usar, ainda tenho que fazer de você um instrumento, você ainda vai continuar. Amém? Nós vamos orar agora para que Jesus te abençoe, você que está no propósito das 7 quartas-feiras, você que vai começar hoje esse propósito, está no segundo elo, fiquem em pé todos vocês, nós vamos orar. Jesus vai te abençoar, amém? Você fez um propósito, um voto com o Senhor, e Ele vai honrar, te dando a vitória. Senhor Deus, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, é na autoridade do nome de Jesus Cristo. Senhor, os teus filhos, eles fizeram um voto, eles fizeram um propósito contigo, Senhor. Não com homens, mas com o Senhor, de estar aqui na tua casa durante 7 quartas-feiras, em busca de um milagre, em busca da bênção. Quem sabe, Senhor, a bênção na vida espiritual, bênção na vida física, quem sabe é uma cura que eles estão buscando do Senhor. Ó Pai, quem sabe o milagre que eles querem, Senhor, na vida sentimental, na vida conjugal, na vida financeira, enfim, a libertação de um filho, da família. Conceda aos teus filhos, Pai, realiza o milagre, realiza a bênção que eles estão buscando do Senhor. Os irmãos que iniciaram hoje esse propósito, aqueles que estão no segundo elo desta corrente, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, aqueles que estão encerrando, Senhor, que o Senhor conceda a bênção, a vitória, em o nome de Jesus. Amém. Você esteve conosco até este momento, ouviu a palavra de Deus, creio que a sua fé foi acrescida, creio que você recebeu as bênçãos e os milagres, recebeu a oração e Deus te abençoou. Eu quero te convidar, porque eu gostaria muito, meu irmão, minha irmã, que você estivesse participando conosco de uma reunião. Este culto é realizado nas quartas-feiras na Igreja do Evangelho Quadrangular do Cachoeira. Muito facinho de você encontrar. Você pega a Avenida Anita Garibaldi, que é uma avenida muito conhecida, e vai sentido Almirante Tamandaré. Aí você vai passar o cemitério Parque Jardim da Paz e você vai entrar a primeira rua esquerda. Logo em seguida você vai avistar a Igreja do Evangelho Quadrangular. Esta reunião então é nas quartas-feiras, inicia às 19h30 e encerramos às 21 horas. Se você puder estar conosco, será para nós um grande prazer e eu tenho certeza que o Senhor Deus vai te abençoar. Fiquem todos com Deus e muito obrigado pela audiência.